pessoal, beleza? Professor João Marcos por aqui, do curso EduCASD. Hoje nós vamos dar mais um passo rumo à nossa aprovação, aos nossos sonhos, aquilo que cada um almeja e precisa de física para isso, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre, continuar o assunto de força de atrito, mais especificamente, força de atrito dinâmica. Tá bom? Se concentrem, vamos juntos. Espero contribuir com vocês, tirar algumas dúvidas e, de certa forma, explicar algumas coisas, alguns assuntos que vocês ainda não tenham parado para pensar ou ainda não tenham absorvido da forma correta. Beleza? Vamos lá. Na última aula nós falamos sobre força de atrito estática. Nós temos, nesse contexto de força de atrito, duas superfícies em contato, tá bom? Sejam elas quaisquer superfícies. O exemplo do bloco sobre a mesa é o mais clássico de todos. Eu expliquei para vocês na última aula que toda superfície ela possui defeitos, ranhuras, picos e vales que fazem com que a força de atrito exista. Dessa forma, conforme está nessa figura aqui, ó, a interação desses defeitos, desses picos e vales, gera a força de atrito. Então, se eu tenho uma superfície mais rugosa, mais, entre aspas, defeituosa, eu tenho uma interação maior entre esses defeitos e uma força de atrito maior. Se eu tenho uma superfície mais lisa, uma superfície mais polida, eu tenho uma força de atrito menor, uma vez que a interação dessas superfícies também é menor. Beleza? A chave da aula de hoje está nesse gráfico aqui, ó. Eu vou explicar para vocês a dinâmica e a transição entre a força de atrito estática, que é enquanto ainda não acontece movimento entre essas superfícies, e a força de atrito dinâmica, que é o momento quando essas superfícies começam a, entre aspas, deslizar uma em relação à outra, tá bom? Vamos lá. Eu tenho um carro parado com defeito, o velho exemplo de força de atrito, esse é o melhor. O carro está parado, eu preciso empurrar esse carro, eu preciso tirar ele do lugar. Eu começo a empurrar aplicando força para frente, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. O carro não anda. Eu aumento a minha força e o carro não anda. Cheguei no meu limite. Suponhamos que o meu limite seja 25 newtons. Não andou. Aí eu peço ajuda de outra pessoa. Essa pessoa vem e nós começamos a aplicar a força juntos, tá certo? Quando a gente aplica a força junto, a nossa força somada atinge 40 newtons, a título de exemplo. E a partir desse momento, o carro começa a andar. O termo correto que a gente usa é a transição do atrito estático para o atrito dinâmico. Como que isso acontece? Se a gente pudesse olhar no microscópio a interação entre duas superfícies, é como se esses defeitos estivessem encaixados. É como se esses picos e vales realmente criassem uma engrenagem, uma interação entre essas duas superfícies. Quando a gente rompe marcha, quando a gente rompe o movimento, essas duas superfícies é como se elas se descolassem e começassem a deslocar uma em relação à outra. Por isso que a gente tem que fazer uma força maior do que a necessária para simplesmente manter o movimento. Veja bem, iniciar um movimento é mais difícil do que simplesmente mantê-lo. Por quê? A gente precisa, literalmente, desencaixar essas duas superfícies. Então, olha só. A dinâmica que eu dei nesse exemplo para vocês de empurrar o carro, ela está descrita nesse gráfico de força aplicada, nesse caso o exemplo da força do agente que está aplicando a força sou eu e a outra pessoa, força aplicada no eixo X por força de atrito no eixo Y. Eu vou aumentando a minha força aplicada, a minha força de atrito aumenta também. Eu vou aplicando e a minha força de atrito aumenta também. Quando a minha força aplicada rompe o limite de atrito estático, eu tenho uma queda brusca e a partir desse momento, a força para manter o movimento é uma força quase constante. Para fins práticos, essa força é constante. Para o nosso mundo aqui de vestibular e provas, essa força é constante. Conseguiram entender a situação? Então, no momento do início do movimento, realmente a força aplicada é maior, veja bem, a força é maior
do que a necessária só para manter o movimento. Quem nunca empurrou o carro que percebeu isso? Você está fazendo força, você está fazendo força. Quando o carro começa, você sente um alívio, porque realmente é mais fácil manter o movimento do que iniciar esse movimento. A mesma coisa acontece quando você vai empurrar uma mesa na sua casa. Você está empurrando, quando a mesa descola do chão, é mais fácil manter. Tá bom? A explicação está aqui. Várias questões envolvem esse gráfico. Questões teóricas, questões de interpretação. Enem principalmente, tem o hábito e a dinâmica de cobrar questões desse tipo. Nesse regime, nessa situação, antes do início do movimento, o μ, que é o coeficiente, é estático, certo? Ele tem um valor. A partir do momento que eu rompo marcha, que eu inicio o documento, o μ é dinâmico. Eu tenho um coeficiente de atrito dinâmico. E esses dois coeficientes são diferentes. É exatamente esse coeficiente que faz a minha força necessária ser menor. Então eu posso afirmar que o meu μ dinâmico é menor que o meu μ estático. O meu μ dinâmico, veja bem, o μ dinâmico é menor que o μ estático. Claro, para o mesmo material, né, pessoal? Para a mesma situação fática. Exatamente por conta desse fenômeno que eu expliquei para vocês. Então eu passo a ter duas equações, dois regimes diferentes, duas dinâmicas diferentes. Eu tenho uma dinâmica enquanto o objeto está parado e uma dinâmica enquanto ele está em movimento. Eu tenho uma dinâmica estática e uma dinâmica cinética. Beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Eu termino então o assunto de forças de atrito. Passamos por atrito estático, expliquei os coeficientes, a origem dos termos e esse μ, de onde vem. E agora eu expliquei para vocês o conceito de atrito dinâmico. Percebam o seguinte, as questões elas passam a misturar, a conectar os conceitos. Então lá atrás nós falamos de velocidade média, de aceleração, resultante, leis de Newton. Agora a gente já insere força de atrito. E todas as questões começam a se conectar. E você tem que dominar cada assunto para conseguir resolver as questões mais complexas. Tá bom? Puxando na memória, segundo a lei de Newton, resultante igual a massa vezes a aceleração, a resultante ela engloba vários tipos de força. Sejam elas, pode ser tração, atrito, peso, forças de natureza gravitacional, forças de natureza elétrica. Tudo isso está contido lá dentro dessa resultante. A gente vai ter que balancear, a gente vai ter que equacionar, a partir de agora, vários tipos, várias naturezas de força diferente. Tá bom? Quando vocês começarem a enxergar nas questões forças de natureza diferente, não se assustem, tá? É só puxar os conceitos, montar as equações, que tudo vai dar certo. Nós vamos resolver juntos questões desse assunto. Tendem a ser um pouco mais complexas, mas juntos a gente vai conseguir evoluir, eu tenho certeza. Tá bom? Volto com a primeira questão de atrito dinâmico. Fala pessoal, beleza? Vamos terminar agora a aula sobre atrito. Vamos fazer alguns exercícios e terminaremos esse assunto. Vamos lá. Primeiro exercício sobre atrito dinâmico. Um guarda-roupa tem massa de 100 kg e está apoiado em um plano horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o guarda-roupas e o chão vale 0,6. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Uma pessoa vai empurrar o guarda-roupa com uma força horizontal de intensidade F. A. Qual a intensidade da força de atrito quando a força aplicada for 400 newtons? E B. Depois de iniciar o movimento, a pessoa passa a empurrar o guarda-roupas com uma força igual a 340 newtons.
e ele passa a se mover com velocidade constante. Qual o coeficiente de atrito cinético entre o guarda-roupas e o chão? Vamos lá, pessoal. Essa questão ela vai exigir de nós um conhecimento sobre a parte teórica de atrito. Ela fala o seguinte: esse guarda-roupas está lá, parado, na horizontal, e essa pessoa vai movimentar esse guarda-roupas. No item A, a questão fala: são aplicados 400 newtons. Qual a força de atrito? A chave aqui para a gente responder é: esse guarda-roupas, com os 400 newtons aplicados, ele está no regime estacionário ou ele está em movimento? Porque se ele está no regime estacionário, a gente usa o coeficiente de atrito estático. Se ele com 400 newtons passa a se movimentar, a gente tem que usar o coeficiente de atrito cinético. São dinâmicas diferentes. Como que nós vamos saber se com 400 newtons esse guarda-roupas se movimenta ou não? Nós vamos pegar o ponto chave daquele gráfico da última aula que eu mostrei para vocês e aplicar a força de atrito máxima. Se os 400 newtons for maior que a força máxima, ele entra em movimento. Se os 400 newtons forem menores que a força de atrito máxima, ele ainda não está em movimento. Os 400 newtons não foram o suficiente. Tá bom? Então vamos lá. Matematicamente, força de atrito estático máxima é igual ao miestático vezes A normal. Para um guarda-roupas parado, estático, normal igual ao peso. Beleza? Equilíbrio. Então eu vou ter que a força de atrito estático máxima vai ser o meu coeficiente de atrito, que a questão me deu, 0,6, vezes o peso. Peso aqui é massa vezes a gravidade, tá bom? 100 kg, 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força de atrito estático máxima é 600 newtons. Esses 600 quer me dizer o seguinte: até 600 newtons esse guarda-roupa não se move. Ele só passa a se mover se eu aplicar nele uma força maior que 600 newtons. Então vamos lá. 400 é maior ou menor que 600? É menor, certo? Significa que ele não consegue empurrar esse guarda-roupas. Beleza. Então qual é a força de atrito aplicada? Qual é a força de atrito que resulta dessa dinâmica? A força de atrito tem que ser suficiente e exatamente igual à força aplicada para que as duas se anulem. É isso que faz com que o guarda-roupas se permaneça parado, em equilíbrio. Ele aplicou 400 newtons, ele não consegue mover o guarda-roupas. Por quê? Porque a força de atrito está sendo aplicada no sentido contrário, segurando esse guarda-roupas. Com que quantidade? Os mesmos 400 newtons. Beleza? Respondida a questão, nós descobrimos se ele está no regime estacionário ou não, e aí, conceitualmente, nós igualamos essas duas forças, tá bom? Item B. No item B, a questão fala pra gente, olha só, agora ele já rompeu o movimento. Esse guarda-roupas, ele está sendo movimentado. A gente sai do regime estacionário para o regime de atrito cinético. E a questão pergunta pra gente, qual é esse atrito cinético? Qual é esse atrito cinético? Na questão tem uma palavra-chave. A velocidade de movimento é constante. A velocidade de movimento do guarda-roupas é constante. O que isso quer dizer? Que eu estou num regime de equilíbrio, que eu estou num regime de inércia, velocidade linear constante. Significa que a minha resultante aplicada é zero. Lembra lá das leis de Newton? Então, olha só, aqui estão as forças, as 4 forças que estão sendo aplicadas nesse guarda-roupas. Eu tenho a força que está puxando, empurrando o guarda-roupas. Eu tenho a força de atrito contrária ao sentido do movimento. Eu tenho o peso, beleza, para o centro da Terra, e a normal contrária ao peso, tá bom? Tudo isso está em equilíbrio, porque ele está em velocidade constante. Se a minha resultante é zero, a minha força que empurra é igual à minha força que segura. Beleza? Força
que empurra menos a força de atrito cinética, porque agora ele já está em movimento, é igual a zero. Então a minha força que empurra é igual à força de atrito cinética. E qual é a força de atrito cinética? Mi cinético, o meu coeficiente de atrito cinético, porque eu já tenho movimento, vezes a normal. Não está em equilíbrio, não está tudo no estado inercial, de equilíbrio, velocidade constante, normal igual ao peso. Beleza? Força de atrito vai ser 340 newtons. Por quê? Está aqui, ó. Já expliquei para vocês que a força que empurra é igual à minha força de atrito para que ele fique com velocidade constante. Mi cinético é a resposta da questão que eu quero achar. Massa vezes a gravidade é peso. A massa eu tenho e a gravidade eu tenho. A questão me deu. Beleza? Resolvendo essa equação, eu tenho que o meu Mi cinético é igual a 0,34. E aqui, galera, eu queria dar uma dica para vocês. O coeficiente de atrito, ele está sempre entre 0 e 1. Ele é sempre 0 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, porque ele é uma fração, ele é uma parte da energia normal, ele é uma componente da energia de contato, da força de contato, perdão. Ele é uma parte da força normal, ele é uma componente da força de contato. Então ele está sempre entre 0 e 1. Se você estiver resolvendo a questão e achar 1 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, alguma coisa aconteceu. Você errou algum cálculo, algum conceito, algum raciocínio. Outra forma de validar a nossa questão, veja que o Mi cinético ele é menor que o meu Mi estático, que é 0,6. Esse é outro conceito importante que eu passei para vocês. O coeficiente de atrito cinético, pela dinâmica da física das superfícies, o meu Mi cinético, o meu coeficiente cinético, ele é sempre menor que o meu coeficiente estático. Mais uma forma de validar a minha informação, validar a resposta que eu encontrei. Beleza? Essa foi a nossa primeira questão com o item A e B. Já volto com mais uma questão. Até mais. Fala, pessoal, vamos lá para a segunda questão de atrito cinético. Beleza? Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Então, pessoal, vamos lá. A gente tem agora a seguinte situação física. Vamos imaginar junto. Um barbante que puxa um bloco acelerado, ou seja, a força de tração, a força que é aplicada nesse barbante, ela é suficiente para acelerar esse bloco. Esse bloco, em algum momento, ele partiu do repouso e ele está com uma velocidade acelerada. Então a gente tem uma situação agora que não é uma situação inercial. A gente não está no equilíbrio. A aceleração não é zero. Existe uma resultante. Existe algo capaz de proporcionar aceleração para esse bloco. E a questão já traz para a gente que é a tração aplicada através de um barbante. Beleza? A resposta aqui, a resposta dessa questão é a tração, beleza? Só que olha como a dinâmica se repete. Olha como o meu diagramas de força se repete se quando comparado com as últimas questões que a gente resolveu. Eu tenho uma força aplicada puxando o bloco, nesse caso aqui é uma força de tração, certo? É a resposta que eu quero, é a força aplicada através de um barbante, a gente chama de tração. O peso, a normal, e a força de atrito, contrária à minha tendência de movimento, tá bom? A minha força de atrito está contrária à minha força de tração. Olha só, a gente tem aqui, segundo a lei de Newton, resultante igual a massa vezes aceleração. Só que agora, lembre-se, a gente não está no estado inercial. A minha resultante não é zero. Eu tenho uma aceleração positiva. E a questão já me deu 2 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que pegar agora todos esses conceitos e jogar na minha equação matemática, para que eu resolva e chegue na tração. Olha só. Imagine,
Se essas duas forças forem iguais, se a minha tração for anulada pela minha força de atrito, eu não tenho movimento, eu estou parado. Se a minha força de tração for maior que a minha força de atrito, eu tenho o início do movimento. Se a minha força de tração for maior que a minha força de atrito, o bloco, o corpo, se movimenta na direção dessa força que está puxando. Então, olha só, essa equação aqui da resultante de tração menos força de atrito diz isso. O bloco está sendo movimentado na direção da força que traciona ele. Essa parte da equação, ela é positiva, porque esse valor é maior que esse valor, tá bom? Massa vezes aceleração, a gente traz e repete aqui. A minha força de atrito não é lá do conceito fundamental que eu ensinei nessa aula e na aula passada. Mi cinético vezes A normal. Veja só, a questão não falou em nenhum momento sobre mi estático, mi cinético. Mas se o corpo está em movimento, a gente infere, nós concluímos que a gente está falando do mi cinético. Esse corpo está em movimento, tá bom? Força de atrito, então, vai ser igual mi cinético vezes A normal. Beleza? Porém, A normal é igual ao peso. Massa vezes a gravidade. Porque em Y, nesse eixo, as duas se anulam. Tá bom? Eu só tenho um desequilíbrio no eixo X. No eixo Y, essas duas forças continuam se anulando. Beleza? Ela segue constante no eixo Y. Agora eu tenho a minha equação inteira montada. Repito aqui, substituo o normal pelo peso, massa vezes a gravidade. Mi eu repito, massa vezes a aceleração eu repito. Aqui está a resposta da minha questão e todos esses valores numéricos a questão me dá. Beleza? Mi 0,25, massa eu tenho que são 20 quilos, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Substituir todos os valores, aqui ficou 40, aqui ficou 50, passei para cá somando e eu tenho 90 newtons. A tração aplicada nesse corpo foi 90 newtons. Perceba, galera, a gente tem que começar a concatenar, a juntar os conceitos. Aqui a gente tem segunda lei de Newton, a gente tem equilíbrio de vetores, a gente tem o conceito de tração aplicado num barbante e, no meio disso tudo, a aula de hoje, que é a força de atrito, com o conceito de coeficiente de atrito. É assim que o conhecimento, é assim que em todas as partes da nossa vida que funciona, a gente começa a evoluir, mas os conceitos que nós aprendemos lá atrás são necessários para que a gente consiga resolver os problemas mais complexos. Nada se resume a uma coisa só, dificilmente vai ser assim, tanto na sua prova quanto na sua vida de modo geral. Tá bom? Nós aprendemos então força de atrito, mais uma ferramenta para a prova de vocês, mais um passo foi dado. Revisem, assistam essa aula novamente no YouTube, se vocês quiserem, façam exercícios e tem sido um grande prazer. Seguimos então para a próxima aula e até mais.